Boa noite. Que bonito ver a casa cheia para falar de constelação familiar. Bom, tô vendo alguns rostinhos já conhecidos. Quem ainda não me conhece, eu sou a Ingrid. Eu sou a filha mais velha da Rosilane e do Rogério, irmã do Hudson. Quero desde já dizer para vocês que vocês não só podem, como devem trocar ideia comigo. Fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para contribuir, para se colocar, de repente colocar uma história. Eu tô aqui pra gente trocar mesmo. E já que a gente vai ficar aí 1h30, 2 horas juntos, que seja da maneira mais rica possível. E quando vocês participam, sem dúvidas, enriquece o nosso diálogo, porque é um diálogo mesmo, um bate-papo. Combinado? Não tô aqui como detentora do saber, por favor, participem. Como falar de constelação familiar sem falar de Bert Hellinger, né? Quem já procurou saber um pouquinho sobre constelação familiar, já leu alguma coisa, já ouviu falar um pouco a respeito, com certeza ouviu falar nesse nome. O Bert Hellinger é um alemão, agora com seus 90 e tantos anos, e ele foi missionário. E como missionário, ele trabalhou na África, e foi na África que ele teve contato com o povo Zulu, e foi com o povo Zulu que ele aprendeu, que ele sentiu essa questão dos antepassados, de honrar os antepassados. Depois de missionário, quando Bert Hellinger deixou, né, que ele exerceu como missionário durante décadas, ele foi beber de outras fontes. Ele foi beber da fonte da psicanálise, da fonte da terapia primal, da própria PNL, que é Programação Neurolinguística, ou seja, é uma salada de saberes. A constelação familiar é uma salada de saberes que foi temperada com a prática. O que eu acho mais bacana da constelação é justamente isso. Ela nasce da prática do Bert como psicoterapeuta, depois de ser missionário, especialmente trabalhando com famílias, né? Posteriormente ele foi trabalhar com empresas também, mas inicialmente com foco em família. E a constelação nasce dessa prática, então ela nasce da experimentação. E só depois de muito tempo ela veio a ser teorizada e hoje ela é difundida no mundo inteiro. Hoje a gente encontra a constelação familiar nas escolas, a gente encontra a constelação familiar no judiciário, inclusive com um percentual assim, muito expressivo de sucesso de reconciliações, né? No judiciário, com constelação familiar. A gente encontra a constelação familiar até nas empresas. Então, se antes a constelação familiar, digamos assim, na sua infância e juventude, foi denominada constelação familiar pela prática com a família, hoje, já na sua vida adulta, a gente pode chamá-la de constelação sistêmica, como é conhecida também, porque ela compreende um sistema, não só o familiar. Uma empresa também tem um sistema. Mas quem faz parte do meu sistema familiar? Quem vocês acham que faz parte do sistema familiar? Vamos, gente, vamos chutar. Tá valendo um ponto, hein? Quem faz parte do sistema familiar? Ninguém quer chutar? Pais, avós. Muito bem. Então vamos lá. Vou fazer aqui o meu desenho super elaborado. Tcharam! Meu maravilhoso elaborado desenho. Então essa sou eu. Quem faz parte do meu sistema familiar? Meu avô, minha avó materna, meu avô e minha avó paterna, meus pais, meu irmão, os irmãos biológicos dos meus pais. Filhos, com certeza, né? Então, universo que não me escute, mas uma filhinha para mim. Não agora, por favor, universo. Filhos. Nasce um sistema familiar quando nasce uma criança nesse casamento. E quando esses pais se separam, essa criança é como se ela pertencesse a 2 sistemas. O sistema da mãe, que talvez tenha um outro marido,
e o sistema do pai talvez com uma outra que com outros filhos, e assim vai. E aí a história dessa pessoa também passa a exercer influência sobre a sua vida. Afinal, vocês têm um sistema juntos. Para a constelação familiar não existe ex. Ex-marido, ex-esposa também. Não existe ex-marido, não existe ex-esposa. Existe o primeiro marido, existe a segunda esposa e por aí adiante. Quando alguém chega no meu consultório e fala, ai, porque o falecido, eu chego a me tremer. Eu falo, não, falecido não, pelo amor de Deus, você vai se emaranhar. Falecido não. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso quando eu falar das leis sistêmicas, tá? Mas desde já vão digerindo a ideia de que ex não existe. Essa pessoa ocupou um lugar na sua vida, faz parte da sua história, portanto, ela não é simplesmente descartada. E ao longo da palestra vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Que a gente vai afinando os conceitos da filosofia da constelação familiar. Para além dessas pessoas, também fazem parte do sistema familiar os prejudicados, as vítimas. Então, se alguém do meu sistema familiar, ou se o meu sistema familiar se beneficiou, evoluiu em prol de algo ruim na vida de outra pessoa, de um prejuízo, de um dano expressivo, tá, gente? De um dano expressivo na vida de outra pessoa, essa pessoa passa a fazer parte do meu sistema familiar, tá? Essa consciência, essa memória, essa história passa a fazer parte do meu sistema familiar. Assim como as vítimas, né? Se alguém no meu sistema familiar de morte, se alguém no meu sistema familiar assassinou alguém, essa vítima vai fazer parte do meu sistema familiar. Do mesmo jeito que, se um assassino matou alguém do meu sistema familiar, esse assassino também vai fazer parte do meu sistema familiar. Bom, boa notícia. Aquela prima invejosa, aquele cunhado mala, não faz parte do sistema familiar. Então vocês podem respirar tranquilos. Não fazer parte do sistema familiar não significa dizer não é meu parente, não faz parte. Não exerce influência inconsciente sobre mim, tá? As escolhas dos meus primos não exercem influência sobre mim. As escolhas dos meus avós, sim. Deu pra entender? As escolhas da minha cunhada não exercem influência sobre mim. A da minha tia biológica vai exercer. Vamos pensar, gente, para ficar mais claro, porque vocês vão me ver muito falar de mente consciente e inconsciente. Vamos pensar na nossa mente como um grande iceberg. Aqui está a minha mente consciente, que é isso daqui agora. Estou verbalizando, estou trocando, estou conversando, estou agindo. É minha mente operacional, ok? Isso tudo aqui é o que está oculto. É o que eu não acesso com facilidade. É o que o meu corpo vai mostrar através de sintomas, dos sonhos. E aí uma gama de recursos, digamos assim, do nosso inconsciente para se comunicar com a gente. O sistema familiar tá aqui. Ele não tá aqui. A relação com a babá tá aqui. Não tá aqui. Deu para entender? Então, quando eu falar de movimentos inconscientes, vamos pensar nessa parte maior do gelo que eu não vejo, mas que tá ali. Que tá ali exercendo uma influência sobre mim. São nossas crenças, as memórias, as histórias do sistema familiar. E é por isso que eu sempre digo, o nosso livre-arbítrio, ele é muito pequenininho. Por isso é tão importante o autoconhecimento, de verdade. Se eu não tomo consciência do que está aqui, isso vai me mover muito mais do que se eu tomo consciência, trago para minha mente consciente, operacional, que
aí eu ganho um pouquinho mais de escolha, entende? Então eu sei que isso tem uma eu sei que isso está acontecendo a um nível mais profundo da minha mente. Como a gente está falando de constelação familiar, vamos dizer, por causa da minha avó materna. Então, através da constelação, eu cheguei a essa imagem, a essa solução, algo que aconteceu à minha avó materna e agora eu estou reproduzindo, revivendo. A partir do momento que eu vejo isso e trago para minha mente consciente, eu posso finalmente escolher. Não, então ok. Então essa é uma dor que é do feminino do meu sistema. Essa é uma dor da minha avó materna, não precisa ser minha. Tá? É como se a gente tivesse a perna toda doendo, mas não sei o que está causando essa dor. E aí eu vou no médico e o médico vai dizer, olha, a pontinha do dedão aí é que inflamou, por isso que está doendo tudo. A partir daquele momento, a escolha de cuidar do meu dedão ou não é minha responsabilidade. Mas até então, enquanto eu não fiz o exame e descobri que é a pontinha do dedão, a perna toda dói. E às vezes a nossa vida tá assim, né? Tá uma bagunça, a gente não sabe por onde começar. A grande maioria de nós está vivendo totalmente envolvidos nos enredos inconscientes da nossa mente. A maioria de nós exerce pouquíssimo livre-arbítrio na vida. Ai, mas por que aquele defeito da minha mãe que eu mais detesto, tô fazendo igualzinho? Eu escuto muito isso, esse questionamento é muito comum. Chega muito até a mim. Ah, Ingrid, mas eu não conheci meu pai biológico e eu sinto que quem eu estou mais conectada é o meu pai afetivo. E eu vou dizer, olha, constelação familiar acredita, né, sob essa ótica, que você pode ter um laço afetivo com seu pai afetivo. E você pode, tudo bem, que bonito construir um amor com este homem. Mas inconscientemente, quem vai ter mais influência sobre você, a história que vai exercer mais influência sobre você, é o do seu pai biológico. O que o seu pai afetivo passou ou não passou com a infância dele, o que aconteceu no sistema familiar de origem dele, não vai te influenciar. Por isso é tão importante que os pais biológicos de crianças adotivas sejam acolhidos no coração. É dar um lugar no coração, é a gente tomar consciência, virar uma chave de que esses pais existiram, de que eles exercem influência sobre essa criança adotiva, talvez maior, talvez, não é uma verdade absoluta, talvez maior do que você como pai afetivo ou mãe afetiva exerça. Por isso é tão importante acolher, porque a gente acredita que quando há esse acolhimento dos pais biológicos é como se a criança, inconscientemente, tá? Ela não para pensar nisso. Digamos que a alma dela sabe que tem os pais biológicos. Ela pode viver uma vida inteira sem saber que é adotada, mas no fundo ela sabe. E quando ela sente que esses pais biológicos têm um lugar, ela se sente mais valorizada. Ela sente a vida dela mais valorizada. É que costumam ir atrás, né? Por mais é muito comum, né? É uma força. Da origem dela. O Bert Helling, né, o pai das constelações, considerado o pai das constelações, ele fala muito dessa força inconsciente superior que pressiona a gente para uma homeostase, um equilíbrio do sistema. Assim como o nosso corpo, que é um grande sistema, trabalha por equilíbrio, não é verdade? Então, se a gente adoece, a gente tem febre. Por que a gente está tendo febre? Para poder melhorar. Então, muitas vezes, o que acontece na nossa vida é tipo uma febre. Está acontecendo um problema, uma dificuldade, é uma pressão do sistema para que a gente olhe para alguma questão inconsciente do nosso sistema familiar, para que a gente cuide daquilo. Essas pessoas do sistema familiar exercem uma influência inconsciente. Eu não paro para pensar sobre isso. Eu não me dou conta. É como eu falei lá do pai. Eu posso não ter conhecido, meus pais podem ter me jogado no lixo, meus pais biológicos.
mas eu tô conectada inconscientemente a eles. Mais do que, de repente, pela a babá que me criou. Que eu posso estar a um nível consciente muito mais conectada com que meus pais biológicos. Aqui no cabeção eu posso dizer, a minha babá significa muito mais que a minha mãe. E tudo bem, pode significar mesmo. Mas para a constelação familiar, a um nível inconsciente mais profundo, não. Ok, as 3 consciências. Então o Bert vai falar que existem 3 consciências. A consciência individual, como eu me identifico, o meu eu, que está mais lá na mente consciente do que tudo. A consciência arcaica, que seria a consciência do grupo, e neste caso a consciência do meu grupo familiar. Por que a nossa espécie se perpetuou, enquanto tantas outras espécies não se perpetuaram? Porque nós aprendemos a viver em grupo. Nós nos vinculamos e nos desenvolvemos juntos, através dessa mente, dessa consciência arcaica. Então, essa consciência arcaica abrange desde lá do homem das cavernas e como a gente se desenvolveu. É como se essas informações todas estivessem disponíveis, entendeu? A gente não para pensar, mas a gente sabe. E a gente é movido nessa consciência arcaica. E é aqui que está a influência do nosso sistema familiar, exatamente na consciência arcaica do grupo, tá? E eu vou me aprofundar um pouquinho mais adiante, tá bom? E ele fala da terceira consciência, que seria a consciência de solução. E o que ele vai dizer? Mais ou menos assim, nas minhas palavras. Galera, não é 8 nem 80. Não dá pra ficar na consciência individual, achando que só eu, nada e nem ninguém exerce influência sobre mim. Tampouco dá pra ficar na consciência arcaica, seguindo tudo o que o grupo decide. Reproduzindo a história do nosso grupo familiar. Tá dando pra entender a influência da consciência arcaica? Então não dá nem pra ficar no 8 e nem dá pra ficar no 80. O ideal é que eu vá pra consciência de solução. Qual é a consciência de solução? Eu ilustro com um filho que chega pros pais e diz, tô indo embora. Muito obrigada por tudo de bom que vocês conseguiram, porque ninguém dá o que não tem, né? Então nossos pais conseguiram dar o que a gente recebeu deles. Se eles não conseguiram dar mais, foi porque eles não tiveram recursos para dar, emocionais, financeiros, etc. Então, na consciência de solução, esse filho vai chegar para os pais e vai dizer, olha, eu estou saindo de casa, muito obrigada por tudo, muito obrigada por eu ter me desenvolvido com vocês, mas agora eu sigo adiante, eu escrevo a minha própria história e faço algo melhor com a minha vida do que vocês puderam fazer. Para que eu continue evoluindo, o nosso sistema continue evoluindo, a minha espécie continue evoluindo. Tá dando para entender? Então nada pode ser pior do que a gente apenas existir e não viver. Do que a gente estagnada. A gente não tá fazendo nada de construtivo pro nosso sistema, digamos assim. E também tá deixando de honrar os nossos pais, que nos deram a vida, nos trouxeram para a vida. Alguns podem não ter sido cuidados pelos pais, mas chegaram aqui ao planeta Terra através deles, dos dois. Então não há maneira, eu costumo dizer, não há maneira melhor de honrar pai e mãe, de honrar a vida que corre na sua veia, do que fazendo algo de bom com ela. Do que procurando fazer escolhas melhores. Do que procurando ser e viver melhor, evoluindo mesmo. Faz sentido? Faz? E para as 3 consciências? Beleza, Ingrid, entendi o que é o sistema.
entendi o que são as 3 consciências. Agora, por que raios eu tenho que... Porque algumas pessoas vão chegar para mim e vão falar assim, mas eu pago pelos meus antepassados, isso não é justo. Não é que a gente paga, a gente escolhe por amor. Mas a gente escolhe com aquela maior parte do iceberg, com a nossa mente inconsciente. Por quê? Existe a inocência e a culpa, a boa e a má consciência. Na boa consciência, eu vou experimentar o sentimento de ser inocente. E na má consciência, eu vou experimentar o sentimento de ser culpado de algo. Ok, Ingrid, exemplifica. Bom, vamos dizer que eu tô com obesidade mórbida. E a minha família, meus pais têm obesidade mórbida, meu irmão tem obesidade mórbida. E aí eu vou fazer um processo de emagrecimento. E eu começo a perceber que eu estou me sabotando. Que eu emagreço e volto. O que pode estar acontecendo? Para eu ficar na inocência, na boa consciência, eu escolho, sem pensar sobre isso, permanecer obesa. Porque se eu emagreço, eu deixo de pertencer ao meu grupo. Eu fico muito diferente do meu grupo. E eu tenho medo de não pertencer mais àquele grupo. Então é por isso que a gente veste a camisa, é por isso que a gente manifesta, cocria na nossa realidade as dificuldades que são muitas vezes enredos de histórias passadas, histórias que não são suas. Porque a gente quer permanecer na boa consciência, a gente quer continuar pertencendo aos grupos, ao familiar principalmente, porque existe o vínculo, né? Mas também é assim com os grupos no trabalho, com o grupo, né, dos amigos. Quantas vezes a gente já na vida tomou uma decisão, disse um sim querendo dizer não, para agradar o grupo? É essa mesma força que nos move a falir nossas empresas, a falir nossos relacionamentos, a adoecer nosso corpo, a adoecer nossa mente. Se na minha família, se no meu sistema familiar existe uma memória predominante de escassez, por exemplo, as pessoas não são prósperas, talvez eu não prospere porque eu quero continuar pertencendo. Eu quero ser igualzinha a eles, mesmo que eu fique toda ferrada. Faz sentido? Tá dando para entender? Então não é que a gente está achando que Deus está lá de cima dizendo: problema seu se seu avô não viveu para pagar essa dívida, agora você vai pagar. Não, não é isso. Eu escolho de uma maneira inconsciente porque eu quero continuar pertencendo, eu quero servir ao meu sistema. Mesmo que eu me prejudique, eu estou servindo ao meu sistema. Porque eu quero ser boazinha. A má consciência seria dizer: olha lá, eu reconheço a história do meu sistema familiar, eu reconheço pai, mãe, meu irmão, a escolha de vocês de serem obesos mórbidos, mas eu escolho fazer algo diferente. Isso é culpa? E aí a gente se sente culpado. E aí muitas vezes a gente desiste. E quando vê, a gente está fazendo a Elis Regina, né? Como nossos pais, fazendo as mesmas coisas. Tá dando para entender? Até aqui? Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? No caso da prosperidade, que você acabou de citar, por exemplo, sua família não é prosperou, assim, né? Uhum. E você vê, enxerga, não quer continuar desse jeito, quer sair. Isso é culpa ou inocência? Tá na inocência. Ah, é? A culpa vem quando você prospera e aí você sente uma culpinha, tipo, ai, que diferente que eu tô. Ah, mas, né, taca o F e vambora. Você experimenta a culpa, mas o ideal é que você passe pela culpa. Porque se você ficar na culpa, você vai voltar pra boa consciência. Você vai perder tudo para continuar permanecendo ao grupo dos escassos. Entendeu?
É por isso que muita gente... não é receita de bolo, tá? Não tô falando que todo mundo que acontece isso é por causa disso. Mas só para trazer um exemplo, né? Pessoas que ganham muito dinheiro e perdem tudo. Tudo. Ficam milionários e perdem tudo. Tem uma força maior que pressiona elas se não estiverem na consciência, no despertar. E é por isso que eu tô muito feliz de ver assim um espaço cheio pra gente estar conversando sobre isso. Existe essa pressão que muitas vezes faz com que a gente faça escolhas limitadas. E aí quando a gente vai abrir uma constelação familiar, vê que é tão simples. Dificilmente a gente vê ali um pai, uma mãe dizendo: não, você vai ter uma vida horrível que nem eu. Não. A gente vê um movimento de bênção. E é isso. São maneiro. É bom. Vocês se reconhecem mais na inocência ou na culpa? Na boa ou na má consciência? Na ótica da constelação, não existe bem e mal. O mal às vezes é bom, o bom às vezes é mal. E vocês vão entender isso mais profundamente na lei sistêmica. Essa visão me trouxe muito alívio. Porque eu me sentia como uma esponjinha, sabe? Sugando todo o mal do mundo. Ai, eu me envolvia muito. Isso não é justo, isso não é certo. Como acontece isso com uma criança? Como que... E depois eu fui vendo que há uma força maior que não depende de mim. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que a realidade superficial que a gente está acostumado. Então quem somos nós para julgar o que é bom, o que é errado, quem está certo, quem... Hoje, na minha visão, todos estão a serviço de alguma coisa. Existem forças maiores que fazem com que a gente faça escolhas na vida. Então, para mim, vai muito mais do que ele é bom, ela é ruim. Ou ela é ruim e ele é bom, sabe? Então, aí é interessante você sentir culpa, passar por essa culpa e repente traz o pessoal da sua família. Sim, é assim que a gente evolui. Na boa consciência, dificilmente a gente vai evoluir. Isso, porque eles vão ver, ela tá bem. A gente vai sofrer até que alguém chegue. E é por isso que o Bert fala que as ovelhas negras são as melhores pessoas do sistema familiar. Aquelas pessoas mais rebeldes, as que chegam fazendo tudo de diferente. Porque elas desenvolvem, elas sacodem a poeira do sistema familiar. Elas fazem diferente e a gente só evolui quando faz diferente. Quando consegue fazer melhor. Eu também sou ovelha negra. Eu amo as ovelhas negras. A constelação familiar realmente mudou muito a minha maneira de encarar a vida, as pessoas, os relacionamentos. Eu acho que me trouxe uma postura mais humilde, sabe? Perante a tudo. Menos julgadora mesmo. Estamos todos a serviço, lembre-se disso. Então chegamos nas leis sistêmicas, conhecidas também como ordens do amor. Essas leis funcionariam como a lei da gravidade. Ou seja, independente de eu querer ou de eu pensar sobre ela. É uma lei. Se eu chegar daqui e me jogar, eu vou cair lá no chão, vou me estribuchar, posso me machucar. Independente se eu acho ou não que eu posso voar. Entendeu? É uma lei, lei da gravidade. Essas leis seriam como a lei da gravidade, só que dentro dos relacionamentos humanos. Onde existe relacionamento, existe essa lei. É só na família que existe relacionamento? No trabalho existe um relacionamento? Com toda certeza. Então, quando a gente falar dessas leis, eu quero que vocês pensem de uma maneira abrangente mesmo, não só na família, tá? A tomada de consciência dessas leis
mudou de verdade a minha vida, da água pro vinho. E eu espero que aconteça com vocês também. Hierarquia. O que a lei da hierarquia vai nos dizer? Ou melhor, qual é a grande pergunta da lei da hierarquia? Quem chegou primeiro? E aí a lei da hierarquia vai dizer que quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Quando essa lei é transgredida, e quando eu falar dessa lei sendo transgredida, das leis sendo transgredidas, eu estou falando de emaranhamento, ou seja, dificuldades, que vêm das mais diversas formas, né? Dos mais diversos sintomas. Quando um filho quer ser pai dos pais, por exemplo, essa lei é transgredida, mais cedo ou mais tarde vai dar M. Quando o filho ele quer ser maior do que os pais. E quando a gente faz isso, muito obrigada, meu amor. E quando a gente faz isso, não precisa de muito não. Não precisa de eu chegar, apontar o dedo na cara do meu pai, na cara da minha mãe e dizer: você não é bom o suficiente para mim. De você eu não aprendi nada de bom, você é inútil para mim. Eu desprezo você. E às vezes a gente não faz isso, mas a gente pensa isso. A gente manda isso para eles. Quando a gente julga, quando a gente acha que eles não nos deram o suficiente, quando a gente acha que eles são muito problemáticos, não sabem cuidar da vida deles, não sabem fazer escolhas para eles. E na verdade, quando a gente quer mudar o outro, né? Aqui eu tô falando de pais, a gente não quer mudar para ver eles melhores, isso é uma ilusão. A gente quer mudar para se sentir melhor na presença deles. É muito egoísmo da nossa parte. Eu quero que o outro mude para eu me sentir mais confortável. Muda você. Ninguém muda ninguém. Muda você. Você, como adulto, é que deve ir para a vida, arregaçar as mangas e correr atrás daquilo que você acha que os seus pais não te deram. Seus pais não devem nada a vocês. Eles deram a vida, gente. A vida é tudo, é o bem mais precioso que a gente tem. Então eu faço esse apelo. Julguem menos, reconheçam mais. Ingrid, mas de fato meu pai não tem nada de bom. Ele abandonou a minha mãe. Ele, ok, foi aquilo que aquele homem, porque antes de pai e mãe é um homem e uma mulher, né? Quem aqui é mãe é pai já. Então vocês viraram pais e fizeram assim: opa, acordei da cama, agora eu sou pai. Acordei, eu sou mãe. Sou super mãe, eu sou um super pai. Não, são humanos como a gente. Tem as mesmas doideiras, às vezes até mais. Inseguranças, medos, tudo é gente como a gente. Eu tenho a impressão que um chipzinho implantado desde a nossa tenra idade de que os pais são algo muito acima, no sentido de super-heróis, ou que pelo menos eles deveriam ser, atender todas as nossas expectativas, mas não, eles são seres humanos apenas, errantes, imperfeitos, dando o melhor que eles conseguem dar. E aí lembra do que eu falei lá no início, ninguém dá o que não tem. Eu conversando com a minha mãe também outro dia, a gente estava brincando, tal, falando besteira, e eu falei: ah, mãe, ela falou pra mim: você devia ter apanhado mais. Toma jeito, menina, você devia ter apanhado, devia ter te batido mais. Eu falei: mãe, mas você me deu poucos tapas, mas foram bons tapas, né? E ela falou assim: aquilo não é nada, sabe o que sua avó fazia com a gente? Sabe o que a sua avó fez com a sua tia uma vez? Falei: falou pra ela lavar o banheiro. Chegou, achou que o banheiro estava mal lavado, pegou a cabeça dela, enfiou dentro da descarga, afogou e ainda puxou o pininho.
Não é uma realidade muito distante, estou falando da minha avó, estou falando da minha bisa. Tá? O que minha avó passou, então, na mão da minha bisa, eu não posso imaginar. Então a minha mãe me dá um tapinha, aquele tapa assim que a gente adolescente faz. Aí vai, cai no chão, e na verdade foi só um... Não me responde não, menina, sabe? Aquilo me marcou profundamente. Minha mãe é a pior mãe do mundo, minha mãe me odeia. E aquilo para minha mãe foi um ato de amor perante o que ela poderia ter feito comigo. Porque o que ela aprendeu foi enfiar a cabeça no vaso e dar descarga. Ela escolheu me dar apenas um tapa na cara. Estão conseguindo entender? Vamos para outros exemplos de hierarquia. Temos empresários presentes. Não? Tudo bem. É muito importante que uma empresa reconheça quem chegou primeiro nela. Quem deu, especialmente quem fundou, ou melhor dizendo, quem deu mais suor para aquela empresa, para que aquela empresa desse certo. Quem vocês acham que veio primeiro? O casal ou o filho? Quando nasce um filho, é claro, gente, né? É óbvio que durante um tempo aquele filho vira e deve mesmo ser prioridade na vida daquele casal. É um nenenzinho, precisa de suporte. Mas tem pais dando prioridade para filho já maior de 18 anos. E aí o que acontece com esse casal? Que não é honrado, não é visto. Acaba. A relação vai minando. Porque essa lei está sendo transgredida. Depois de um determinado período, esse filho não deve ser mais a prioridade. O casal precisa estar bem. Inclusive, não há nada melhor para um filho do que os pais estarem bem, mesmo que eles se separem. Antigamente a gente tinha muito isso, né? Não, vou continuar junto porque tenho filho, meus filhos vão sofrer. Muito sofre nada. Sofre a continuar vendo dois pais juntos infelizes, se matando dentro de casa. Isso é sofrimento para uma criança. É muito cruel quando um pai chega para falar mal da mãe para um filho, a mãe chega para falar mal do pai para um filho. É muito cruel. Sabe o que acontece com essa criança? Ela vai ter que tomar um partido. E quando ela escolher um partido, ela vai matar o outro, ou o pai ou a mãe, dentro dela, inconscientemente. Então é muito sério, gente. É muito sério pais que falam mal um dos outros para os filhos. Pais que querem inserir os filhos nas brigas, nas discussões. Vai lá e fala para o seu pai que ele não pode chegar tarde em casa. Vai lá e fala para sua mãe que, por favor, não façam isso. Se conheçam quem faça, dá um toque. Mais prejudicado é essa criança. Faz sentido? O mesmo vale para o que eu falei. Ex não existe. Por favor, primeiro marido, segunda esposa, que seja. Vamos dizer que eu tenho um caderno, eu tenho um livro e eu arranque uma página. Não fica a marquinha ali, gente? Não sempre fica a marquinha? É isso. Então, quando a gente quer arrancar a página de um ex-marido, uma ex-mulher, a gente tira da nossa vista aquela página, mas a marquinha fica. Em algum momento aquilo pode exercer alguma influência negativa no nosso novo relacionamento, tá? A gente via a lei da hierarquia sendo exercida com mais naturalidade, digamos assim. Hoje em dia não tem essa de chefe, se eu não gosto do meu chefe, eu vou lá, dou na cara dele, e é isso mesmo. E depois vou querer me sentir bem no ambiente de trabalho, sendo que eu não respeito a minha hierarquia. Respeitar, gente, não é concordar, tá? Então, quando eu falar aqui, respeite o chefe, respeite seus pais, não é bater no braço e falar, maneiro que você faz. Não, você não precisa concordar com o que a pessoa faz. É só respeitá-la como ser humano, como lugar dela. O papel que ela desempenha ali. É muito melhor do que lutar contra, do que resistir. Porque tudo que a gente resiste persiste, né? Então, se eu falo, gente, a partir de agora ninguém pensa em macaco descascando banana. Quem pensou? Quem pensou em macaco descascando banana?
É natural. Tudo que a gente resistir, a gente coloca o nosso foco de atenção exatamente naquilo. Então, quando eu falo de respeito, de reconhecimento, é isso. Não é concordar com a pessoa. Não é dar outra face. Não é nada disso, tá? Deu pra entender? Beleza, pertencimento. A pergunta aqui seria: quem foi excluído? Quem está excluído? Eu brinco, eu falo que sistema familiar é tipo a caixinha de bombom. Tem os bombons ali que a gente ama, que a gente logo quer, até esconde dos outros antes de oferecer. E tem aqueles que a gente simplesmente engole. Não tem? E tá tudo certo? Mas todos pertencem à mesma caixa. Quando alguém é excluído, há aquela pressão do sistema para que ele seja visto. Se eu não tivesse comprovado isso na minha vida, na minha prática, eu jamais estaria aqui falando com propriedade. Eu estou falando porque eu comprovo diariamente, já atendi centenas de pessoas, eu comprovo essas leis. É por isso que eu estou falando delas. Abortos. Adoro falar sobre abortos. Sob a ótica da constelação familiar, pouco interessa se eu tive um aborto espontâneo ou provocado. Não estamos consteladores nem aí para isso. Tampouco o sistema, essa inteligência superior, digamos assim, está aí para isso. O que é importante quando a gente fala de abortos? Não excluir essa página, não arrancar essa página da nossa história, porque a marquinha vai ficar ali. Eu vou chamar de criança, tá? Essas crianças, tudo que elas precisam é serem vistas. Então, se temos aqui mulheres que abortaram, não importa se espontâneo ou provocado, façam um exercício de se conectarem com essa memória ou com essa criança e de dizerem: sinto muito, foi como foi, eu te dou um lugar. Essa criança precisa ser contada como filho, essa criança precisa ser contada como irmão. E o que eu mais vejo os irmãos relatando é uma sensação de vazio, um sentimento de vazio, um profundo vazio que nada explica, que nunca está satisfeito, nada preenche. Quando a gente abre a constelação e vai constelar o sintoma, o vazio, aparece um aborto. Lembra, é inconsciente. Você pode não parar para pensar sobre esse aborto, mas ele existiu, portanto, ele faz parte da sua história, logo faz parte do sistema familiar, logo vai exercer influência sobre você e sobre seus próximos filhos. O que a constelação vai falar sobre a lei do equilíbrio? Quando nós damos, principalmente com sacrifício, seja algo emocional, seja algo financeiro, algo que nos importa, que é sacrificante para nós, mesmo que um pouquinho, quando nós fazemos esse movimento, nós automaticamente nos sentimos em crédito. Eu me sinto superior, eu me sinto em crédito perante aquela pessoa. E quem está recebendo se sente em dívida. E alguém aqui gosta de ficar se sentindo em dívida? Difícil, né? É chato, é enjoado. No processo de estar devendo alguém, de estar devendo, não é legal a gente se sentir em dívida. E o que acontece muitas vezes nas relações é que tem um dando demais, o outro recebendo. E a um nível inconsciente, aquele outro que está recebendo olha para quem está dando e fala: cara, eu não vou conseguir retribuir essa pessoa nunca. Então, para eu me sentir melhor, eu vou sabotar essa relação. Eu vou ficar com raiva. Eu vou trair essa pessoa. Eu vou me afastar dessa pessoa. Eu vou ser ingrata com essa pessoa. Porque eu tô tão na dívida, eu me sinto tão mal, que realmente eu começo a sentir raiva daquela pessoa que está me dando demais. A gente muitas vezes acha que está sendo bonzinho, a gente está tirando a dignidade do outro. Você está dando, você perguntou se o outro quer receber. Às vezes o outro não quer receber. A gente não sabe o que o outro precisa passar. E a gente fica dando. Tira a dignidade do outro de conseguir sozinho.
Isso emocionalmente, financeiramente, enfim, no geral. Outra coisa que a gente tira a dignidade do outro, quando a gente dá sem que o outro possa retribuir. Porque o ideal, o motor dos relacionamentos é o dar e receber em equilíbrio. Eu dou um pouquinho, eu recebo um pouquinho. Se eu quero me vincular com aquela pessoa, eu dou um pouquinho mais, para que ela também me dê um pouquinho mais e a gente vai criar um vínculo. Agora, se eu posso dar uma casa para você e você só pode me dar um joinha, é justo? Eu vou ser super superior a você. Eu vou poder olhar para você e dizer para sempre: eu te dei uma casa. Você é minha eterna devedora. É isso que a gente faz. A gente não faz para ser bonzinho. A gente faz para ter devedores. Para cobrar mais tarde. Sempre cobrar. Então, vamos falar de relacionamento aqui, afetivo? Se você tá vendo que seu parceiro ou sua parceira não pode te dar X, Y, Z, dá só X para ele também. Vai dando, de pouquinho. Quando você menos esperar, talvez ele possa te dar Y, aí você dá Y. E aí daqui a pouco vocês podem dar um para o outro X, Y, Z. Agora, se você chega dando X, Y, Z para uma pessoa que só pode te dar X, você está tirando a dignidade dele. Ele não vai conseguir te retribuir. E esse relacionamento está fadado ao fracasso. Porque a sensação de dívida é tão ruim, que a gente acaba não suportando ficar naquela relação. E é por isso que muitas pessoas sufocam as outras, porque elas acham que estão fazendo bem, só que elas estão sufocando. Faz sentido dar e receber? Muito sentido, né? Pra mim é que mais faz sentido. É batata. Também serve, olha, honrando meus antepassados aqui, é batata, né? Ninguém usa mais essa expressão, só eu. Mais uma vez, empresas, né? Trazendo essa visão para as empresas. Se eu recebo um salário e a minha atividade não é justa, por exemplo, eu estou recebendo um salário e estou lá só no Facebook, só no WhatsApp o dia inteiro, eu posso até não pensar aqui, mas inconscientemente eu vou começar a ter um mal-estar, vou começar a ficar com ranço ali do meu trabalho, vou começar a me sentir esquisita, mal. Por quê? Eu não estou equilibrando dar e receber. A empresa está dando mais do que eu estou dando. Consegue entender? Mesmo vale o contrário, aquele funcionário que se mata pela empresa e não recebe nada em troca. Mais cedo ou mais tarde, não vai dar ruim, né? Como diz meu afilhado de 13 anos, Dinda, vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu para entender equilíbrio? Gente, levem isso para a vida de vocês. Deem com equilíbrio. Ingrid, ferrou, já dei demais, o que eu faço agora? Para de dar. Para de dar. Os maridos agora vão querer me matar, né? A gente foi na constelação familiar, não quer mais lavar louça, não quer mais fazer meu prato de comida. E o que está acontecendo? O que essa menina fez? Lavagem cerebral. Mas é muito importante, vocês vão ver como vai melhorar a relação de vocês. Com tudo, tá? Amigo também. A gente não sabe que o outro precisa passar. Vamos parar de querer ser Deus. Vamos tirar a capinha de salvador. Eu sou boazinha, salvo todo mundo. Ilusão. Tá salvando ninguém, você só tá se afundando junto com o outro. Campos mórficos ou campo morfogenético. Eu preciso falar disso para que vocês entendam como funciona na prática uma sessão de constelação familiar, tá? O campo mórfico ou morfogenético, ele não foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, ele foi desenvolvido por um biólogo chamado Rupert Sheldrake. E ele fez alguns estudos, o mais famoso são de macacos de ilhas distintas que tinham o mesmo hábito alimentar e o mesmo comportamento. Lavar raízes, bater o coquinho na pedrinha, o mesmo determinado tipo de coco. E apesar de estarem em ilhas totalmente distintas, de não se conhecerem, de não conviverem, ou seja, não praticarem o mesmo hábito por convivência, eles praticavam a mesma coisa.
Eles se alimentavam da mesma maneira, lavavam a raiz igualzinho, quebravam o coquinho igualzinho. E aí o Rupert foi estudar isso, foi se aprofundar nisso e chegou a esse conceito que vai nos dizer: existe um campo de informação que é sistêmico. Eu posso estar aqui, eu posso nunca ter conhecido minha avó materna, mas existe um campo de informação que une a gente. Tá dando para entender? Assim como une os macaquinhos, que têm o mesmo comportamento sem nem se conhecerem, sem nem terem convivido. Então, imagina que a gente vai construir uma casa e nós compramos os nossos tijolinhos, ok? E quando a gente menos espera, a gente vai construir no terreno afastado dos nossos pais, por exemplo. E quando a gente menos espera, a gente está construindo uma casa no mesmo formatinho. Isso é o campo morfogenético. Eu tenho os meus tijolinhos, né? Eu tenho a minha vida, minhas escolhas. Mas existe uma força inconsciente que muitas vezes me move a construir casinhas iguais, ou seja, a ter comportamentos iguais, a fazer escolhas iguais aos meus pais e a quem faz parte do meu sistema familiar. Deu para entender? Nós temos hoje a nuvem, não temos, do computador? A gente joga as coisas lá e a gente faz o download quando a gente quer. Vamos imaginar que esse campo mórfico ou morfogenético é a nuvem do computador. As informações do nosso sistema estão lá. E aí, por causa da boa consciência, por causa do vínculo, eu vou fazer alguns downloads. Às vezes não são downloads bons para minha vida. Mesmo assim eu faço, porque eu quero pertencer. Deu para entender? E aí, o que acontece na constelação familiar em grupo, numa sessão, na prática? Eu tenho constelando, que é o cliente, né, quem vai colocar um tema, e a constelação, o trabalho vai ser direcionado para essa pessoa, para o constelando. E eu também tenho representantes que vão representar outras pessoas, por exemplo, representar a mãe, representar o pai. Como assim representar, Ingrid? Fazer o download da mãe, do que o campo tem de informação daquela mãe, fazer um download do pai. Tá dando para entender? Quando eu falei dos abortos, como eles se comportam na constelação familiar, representantes representando abortos fazem downloads dessa informação do aborto e dão voz e movimento para essas informações inconscientes, dão vida para o que está oculto no sistema familiar. Então quem está de fora parece um grande teatro, quem está de dentro não consegue explicar, como simplesmente tem vontade de falar coisas, né? E aqui tem uma galera que fez constelação comigo, participa. Então vocês podem dizer, tá mentindo ou não. Não dá muito para explicar o que realmente acontece. Falar que é o teatro da própria vida. É o teatro da própria vida. E é mesmo. E aí uma pessoa que nunca viu teu pai na vida, dentro da constelação familiar, te chama com o apelido que seu pai te chamava. Meu Deus do céu, meu pai baixou, constelação familiar, baixa espírito. Não, gente. Está no campo morfogenético, está lá na nuvem do nosso sistema familiar. Aquela pessoa se disponibilizou, você deu permissão, você deu a senha para ela da nuvem, ela foi lá e fez o download das informações do seu pai. E intuitivamente veio o nome, e eu sempre digo quando eu vou começar uma constelação, por favor, sejam obedientes à intuição de vocês. E aí a pessoa sentiu vontade de chamar o apelido, isso já aconteceu, tá? Esse exemplo é verdadeiro. E aí chama a pessoa daquele nome e a pessoa fica... Incorpora vivo. Incorpora vivo é uma coisa assim extraordinária. Realmente poder dizer, entendi constelação familiar, a prática da constelação, porque a filosofia vocês já entenderam. A prática da constelação familiar, representem, entrem no campo, para vocês sentirem como é. Deu para entender? Que não é algo feito na cabeça, na mente, é algo intuitivo, tá? Acessando as informações do campo, não tem espírito, não tem nada disso. Se baixar alguma coisa, o que a pessoa vai sentir é minha mão baixando nela e falando, vamos sair do trabalho, querida ou querido. Não é lugar de manifestar mediunidade.
tá? Beleza, como funciona uma sessão individual? Quem vai fazer esses downloads é o próprio cliente, junto com a facilitadora ou facilitador. Através de bonequinhos, pedrinhas, almofadas, âncoras de solo, que são papéis no chão, enfim, N recursos. Mas quem faz o download da nuvem do sistema familiar é a própria pessoa. Essa é a única diferença. Ingrid, o que é melhor? Online, em grupo, individual? O que é mais efetivo? As pessoas me perguntam isso muito. O que você recomenda? Em grupo ou individual? Online eu particularmente não gosto muito de fazer, porque eu gosto de olho no olho, tato. Mas não tenho críticas, funciona, tá? A constelação online, o curso tem minhas dúvidas, minha opinião. Mas a constelação funciona. Porque existe essa força superior e é ela que está trabalhando, digamos assim, tá? Agora, quem vai decidir, escolher o que é melhor, se é individual, em grupo, online ou presencial, é você que tem que sentir como você vai ficar mais confortável. Não tem diferença de resultado, gente, para constelação em grupo ou individual. São experiências completamente diferentes. São experiências diferentes, mas resultado é o mesmo, tá? E acontece muito de uma constelação acabar reverberando, tipo um efeito em cadeia, uma reação em cadeia. E outras questões vão se resolvendo. Isso acontece. Por último, e se as pessoas que chegam para mim dizem, Ingrid, e se a constelação foi uma grande doideira, uma esquizofrenia coletiva, um surto coletivo, um grande teatro? Eu digo, costumo responder, ainda assim, para mim seria efetivo. Por quê? Ali na constelação familiar, você pode olhar novamente para uma pessoa de uma maneira que você gostaria de ter feito e não foi capaz antes. Você pode acolher uma pessoa nos seus braços de uma maneira que você não foi capaz. Você pode tomar a sua mãe e o seu pai, olhar para eles com olhos de alma, de uma maneira que você não é capaz com a sua mente limitada. E para além disso, a constelação, ela faz você tirar o foco do problema e ir para a solução. Só aí já valeu, gente. Para finalizar, gostaria de guiar vocês numa meditação, bem rapidinho, para que vocês possam sentir a força de tomar pai e mãe. E para que talvez vocês consigam virar essa chave e trazer a mamãe e o papai para o coração de vocês exatamente como eles são, perfeitamente imperfeitos, como deve ser. Vocês topam? Então, muito bem, vou começar convidando. Nada demais, gente, só fecha os olhos. Convido vocês a fecharem os olhos, a tomarem uma respiração profunda. Então, imagina que uma luz cintilante branca vem surgindo, crescendo em sua direção. Apenas imagina, se você não conseguir visualizar, sente que uma luz branca cintilante vem surgindo em sua direção. E ela quase te cega. Ela vem ficando cada vez mais branca, radiante, cada vez mais próxima de ti. E tudo que você vê nesse momento, tudo que você sente nesse momento é pura luz. E eu quero que você veja, eu quero que você apenas imagine que vem surgindo alguém nessa luz. E quem vem surgindo é o seu pai. Deixa que essa consciência se manifeste. Olhe para o seu pai. Como ele te olha? Como é a expressão dele? É amorosa? É apreensiva? Ele está triste? Ele está contente? E se você não conheceu o seu pai, sinta uma forma que represente ele. Apenas esteja aberto, aberta para isso. Agora eu quero que você olhe para o seu pai com olhos de amor incondicional, reconhecendo como humano
reconhecendo como imperfeito, reconhecendo como um instrumento para que a vida chegasse até você? Encoste a sua cabeça no peito do seu pai. Respira profundamente, mentalmente e diga: sim. Sim, pai, sim. Sim. Agora veja o seu pai se posicionando atrás de você, do seu lado esquerdo. E veja, sinta sua mãe sorrindo para você. E veja ela se posicionando também atrás de você, ao lado direito. E você encosta suas costas na dela. Sinta esse suporte em cada célula do seu corpo. Permita-se. Mesmo que esse suporte seja apenas energético, permita-se receber da sua mãe. Isso tem muita força. Então, mentalmente, você olha para trás, olha para os seus pais e vê atrás dos seus pais os pais deles. E atrás dos avós, os avós deles, os seus bisavós. E mais pessoas vão surgindo e talvez você não veja, só sinta a presença. Mais e mais pessoas, homens e mulheres, vários destinos. Sinta se alguém tem algo a lhe dizer e apenas receba com gratidão. E diga a todos eles, a toda essa presença: todos vocês, meus antepassados, fazem parte. Vocês fazem parte da minha história. Vocês abriram os mais diversos caminhos para que a minha vida pudesse ser melhor. Honrarei isso, cuidando muito bem dela. Eu respeito seus destinos e agora assumo completamente a minha vida. Eu fico só com o que for bom. Dedicarei as minhas realizações a todos vocês. Nada foi em vão. Respire profundamente, veja, sinta que eles parecem mais unidos e mais em paz. Então, agora você olha para cima, para o céu, e se conecta com a força criadora que une a todos. E ligada a essa força maior, sinta a linda vida que você tem. Sinta a vida pulsando dentro de você. E sorria. Sorria. Sorria fisicamente também, sorria. E aos poucos vem trazendo a sua consciência para o dedão do pé, para os dedos da mão. Mexe, inspira, expira, no seu tempo vem voltando. Como foi? Forte? Agora vocês sabem, na prática, o que é constelação. Essa conexão. É só tudo isso. É bom sentir nossos pais energeticamente, né? Escolham ficar com isso. Deixa o problema do homem e da mulher com o homem e com a mulher. Deixa os defeitos deles com eles, fica só com o que for bom. Fica com isso que vocês sentiram agora. E façam algo de bom com a vida de vocês. Aí tudo vai ter valido a pena. Muito obrigada pela presença, espero revê-los. E se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, comenta, compartilha. Deixa eu saber, para que eu possa compartilhar ainda mais conteúdos como esse com você. Obrigada.